Olá, estamos aqui com a nossa proposta de sacro e profano. Após o vídeo da Maria Madalena, nós trouxemos hoje um oposto, não sobre ela, mas um chamado de um homem que já não está mais entre nós, mas que faz um contraponto excelente sobre as coisas sacras e as coisas que ele contesta. Mas antes de começarmos, eu rogo a vocês que se inscrevam lá no canal, deem seu clique, deem sua opinião. Gosto tanto de ouvir o que vocês, de ler o que vocês colocam lá. É um prazer muito grande. Então, o nosso tema, para quem não sabe, meu nome é Vera, mas tá tranquilo porque tá lá no canal. Nós hoje resolvemos enfrentar, porque não há outra palavra para descrever isso, né? Resolvemos enfrentar Deus Não é Grande, de Christoph Hitchens. Esse escritor, que já não está entre nós, já se foi, ele escreveu com imensa vitalidade, imensa sagacidade, e por que não dizer, de vez em quando você sente uma mágoa ou uma raiva genuína em suas palavras. Esse escritor foi jornalista e correspondente de guerra em várias regiões do Oriente Médio e também em países da América Central. E ele teve a oportunidade, durante essas reportagens, essas coisas, de assistir comportamento de cristãos revoltantes. Comportamentos de cristãos revoltantes, absolutamente contrários à doutrina pregada por Jesus. Então ele inicia dizendo que ele não é toda essa, vamos dizer, toda essa determinação dele não tem nada a ver com a infância dele, que foi uma infância muito boa. E nesse capítulo aqui, Pegando Leve, ele relata a primeira decepção dele com uma professora adorável, como era o nome dela? A senhora Watts. Ela vai dizer a seus alunos, a quem ela prega alguma história e também a Bíblia, ela vai dizer coisas absurdas que o menino Christoph, de 9 anos, percebe, e ele como que sente vergonha por ela, porque ele já pensava um pouco mais adiante. A partir daí, ele passou a ler muito e a conjecturar coisas como isso aqui. Quer ver? Vejam esse trecho para vocês verem quanto deve ter abalado a cabeça dessa criança. Não vou dizer que me lembro de tudo perfeitamente ou em sequência, mas depois dessa decepção com a senhora Watts, eu, num tempo relativamente curto, também comecei a perceber outras esquisitices. Do tipo, se Deus era o criador de todas as coisas, por que deveríamos louvá-lo de forma incessante por fazer o que para ele tinha sido tão natural? Se Jesus podia curar um cego que tinha conhecido, por que ele não curava de vez a cegueira? E então eu orava muito, diz ele, mas apesar de todas aquelas orações constantes, eu continuava com as minhas dúvidas. E para culminar esse período infantil dele, o diretor que conduzia os serviços religiosos e as orações diárias, porque ele estava num colégio religioso,
e as orações diárias e tomava conta do livro, ou seja, da Bíblia, era um sádico, não é? Que eu já perdoei, diz ele, e que certa noite falou uma coisa absurda. Ele disse o seguinte: talvez vocês não vejam sentido em toda essa fé hoje, disse ele, mas verão um dia quando começarem a perder seus entes queridos. Imaginem que argumentação pífia! E para um rapaz inteligente, aquilo ali foi realmente a pá de cal. Eu marquei tantas coisas aqui, perdão, eu ando com a voz pifando um pouquinho. Ele tem 4 objeções irredutíveis à fé religiosa. Mas antes de nós prosseguirmos com esse livro, eu gostaria de dizer que Hitchens em nenhum momento ofende Deus de uma maneira que os crentes ou aqueles que têm a fé possam se sentirem ultrajados. A primeira condição para você ler um livro desse é você não ter preconceitos. A palavra preconceito já está dizendo o conceito anterior. Você ter a mente livre e você ter o coração tranquilo e você ter a certeza de que tem a opção de continuar a ler ou deixar. Eu continuaria a ler. Eu quero saber por quê. Mas muitas pessoas têm a síndrome da avestruz, preferem colocar a cabeça no buraco. Então, ele tem 4 objeções irredutíveis à fé religiosa. Primeira, ela representa de forma inteiramente equivocada a origem do homem e do cosmos. Observem que Christoph Hitchens não vai apresentar aqui mentiras. Tudo que ele apresenta aqui, por mais que nos doa, nos fira, nos comova ou fiquemos assim assustados, são fatos que, se vocês buscarem, vocês vão encontrar que são verdadeiros. Segundo, por causa de seu erro original, ela consegue combinar o máximo de servidão com o máximo de solipsismo. Terceiro, ela é ao mesmo tempo resultado e causa de uma perigosa repressão sexual. Aliás, sempre foi a preocupação das religiões a vida sexual dos homens, achando que o sexo foi apenas para a procriação e não para o prazer, o lazer e o descanso da criatura humana. Que temos impulsões e que elas são muitas vezes relaxantes depois de consumadas. E, por último, o quarto, ela, em suma, se baseia em pensamento positivo. Muito bem. Não acho que seja arrogância minha dizer que já tinha descoberto essas 4 objeções antes de mudar de voz, mas quase. E então ele vai prosseguindo que a gente nota em todo o livro dele uma defesa da condição dele de ateu, uma defesa que ele faz sem parecer que está se defendendo, mas a gente sente no fundo das suas palavras a mágoa pela rejeição atroz aos que não creem, o que é um verdadeiro absurdo, não é? Então, essa rejeição percorre todas ou quase todas as religiões. E a gente vê aqui que o combate dele é muito mais às religiões do que a Deus.
Porque ele raciocina que Deus foi uma criação dos homens, raciocínio esse que é adotado por Feuerbach, por Bertrand Russell, por vários outros pensadores que não vem agora ao caso enumerar. Muito bem. Ele diz que não nos baseamos, nós ateus, não nos baseamos unicamente na ciência e na razão, porque esses são fatores mais necessários que suficientes, mas desconfiamos de tudo o que contradiga a ciência ou afronte a razão. É a literatura, diz ele, e essa frase eu achei genial, é a literatura e não as escrituras que sustenta a mente. E como não há outra metáfora, também a alma. Quantas vezes poesias, textos inspirados nos confortam a alma, não é? Quantas vezes recorremos a uma página, a uma poesia, a algo assim para dissipar as sombras de nossas almas. E ele vai dizer, e aqui a gente nota a defesa dele da posição, acreditamos com grande dose de certeza que é possível levar uma vida ética sem religião. Será que a nossa moral depende das regras religiosas? Será que você é bom apenas por medo dos castigos que a sua religião elenca? Então ele cita vários pensadores aqui. Eu, sinceramente, tem horas que eu não sei nem o que escolher para ler aqui para vocês. Eu não fiz roteiro dessa vez. Hitchens me tocou de maneira tão profunda que eu quis falar dele espontaneamente. Ele diz outra coisa aqui muito interessante. Não temos mais os profetas ou os sábios do passado. E é por isso que as devoções hoje não passam de ecos de ontem, algumas vezes transformados em gritos para disfarçar o terrível vazio. Quanto tempo faz? Milênios que as profecias cessaram. Por quê? Porque os tempos modernos investigam, procuram. Então ele vai falando e ele vem aqui com uma defesa daquela frase que é muito usada pelos cristãos e muito usada também por aqueles que são contra a esquerda, a favor da direita, aquela confusão que fazem, que não me interessa nem um pouco, mas onde Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo. Então ele transcreve aqui o texto completo para que nós entendamos em seu contexto. Então ele vai dizer o seguinte, Marx: a inquietação religiosa é ao mesmo tempo expressão de inquietação real e o protesto contra a inquietação real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, assim como é o alento de uma situação desalentada. É o ópio do povo. Ora, meus queridos, minhas queridas, quando eu li isso, eu disse, meu Deus, quantas vezes nós nos escondemos atrás da religião, nós nos intoxicamos ou nós nos anestesiamos com a religião para não ficarmos perturbados.
A abolição, continua Marx, da religião como felicidade ilusória do povo é necessária para sua felicidade real. A crítica da religião, portanto, está no cerne da crítica ao adeus aos sofrimentos, cujo halo é a religião. Concordando ou não com ele, isso não importa, estamos fazendo uma análise desse livro, e eu não sou crítica literária, graças a Deus, nem pretendo ser e nem tenho aptidão para ser. Mas nós ficamos verificando que ele também se enganou, que a felicidade também não estava naquilo que ele pregava. Porque essa inquietação e esse sofrimento é típico nosso. Agora, a religião administra muito bem essas nossas pulsões. Ela vai dizer que para toda dor, o conforto é orar para isso, para aquilo outro. E nos compra com ameaças veladas, sorrateiras, do tipo, não perca essa sua encarnação. Isso eu escuto lá nos espíritas. Progrida agora para você voltar melhor amanhã. E nas outras religiões, meu filho, minha filha, livre-se desse pecado, liberte-se, se volte para Deus, ou seja, sempre, e aí entra imediatamente os prazeres, quer sejam lícitos ou ilícitos, entram todos. E nós vamos continuando, que a crítica mais suave à religião também é a mais radical e devastadora. Aqui é um ponto delicado, porque ele diz que a religião é criação do homem, assim como Deus é criação do homem, e que nós fizemos Deus à nossa imagem e semelhança, com rancores, com castigos, com prêmios, com consolos, com onipotência, onisciência, etc. O que nós gostaríamos de ter. Tudo aquilo que nós gostaríamos de ter e não temos, colocamos, segundo ele, em Deus. E ainda assim, mesmo os homens que a criaram, diz Christoph, não conseguem concordar sobre o que seus profetas, seus redentores ou seus gurus realmente disseram ou fizeram. Muito menos podem esperar nos explicar o significado de descobertas e desenvolvimentos posteriores que foram, quando do seu surgimento, obstruído por suas religiões ou denunciados por elas. Quantos morreram? Giordano Bruno, que merece uma leitura mais profunda, foi queimado por causa das suas sugestões sobre reencarnação, que ele não fala a palavra, mas que ele diz. O grande Baruch Spinoza virou um pária em sua comunidade judaica, um pária na comunidade cristã, um pária em todo canto, porque ousou em sua ética maravilhosa, que todos nós devemos ler para tentar entender esse grande filósofo. Foi banido. E nós sabemos de outros que, para não irem para a fogueira, tiveram que voltar atrás em suas opiniões, mesmo que continuassem no íntimo com elas. E eles, então, ou denunciados por elas. E ainda assim,
os crentes insistem em alegar que sabem. Nunca perca seu tempo discutindo com pessoas que têm opiniões formadas. Sempre tenha conversas e argumentações com pessoas livres, com o pensamento aberto. Pessoas que possam admitir ou não, depois de fatos comprovados e mostrados, que estavam errados em algum ponto. Isso é de uma majestade, de uma dignidade enorme, enorme. E outro ponto que eu quero mostrar a vocês aqui nesse livro é que ele não ataca Deus, mas as religiões, principalmente as religiões monoteístas, as 3 grandes religiões monoteístas: judaísmo, islamismo e cristianismo. E ele ataca os seus pastores, os seus comandantes em chefe. Muito bem. Então, e ainda assim os crentes insistem em alegar que sabem. Não apenas sabem, sabem tudo. Né? Não apenas sabem que Deus existe e que criou e supervisionou toda a empreitada, mas também sabem o que ele exige de nós, desde a nossa dieta, a nossas obrigações, passando por nossa moral sexual. Em outras palavras, em uma vasta e complicada discussão, na qual sabemos cada vez mais sobre cada vez menos, mas ainda podemos esperar por alguma luz durante o processo. Uma das facções, ela mesma composta por facções mutuamente rivais, e isso é triste, tem a enorme arrogância de nos dizer que já temos todas as informações de que necessitamos. E lá vamos, ele diz aqui uma coisa muito, muito forte, que a religião envenena tudo. Não sei quem foi, se foi Cecília Meirelles ou se foi a incrível Clarice, mas alguém disse que, por favor, não tirem os meus defeitos, eles são o melhor de mim. Qualquer uma das duas está absolutamente certa. Então ele diz que a religião envenena tudo. E vai dizer mais que a religião mata. Observe que ele não está se referindo unicamente a uma religião, a 3 religiões. Eu não vou entrar nas análises que ele faz de religiões a qual eu não pertenço e que eu não conheço em profundidade, mas vou acreditar nos fatos que ele narra, dizendo locais e acontecimentos e nomes de pessoas onde aconteceram tais fatos. Aconselho vocês a lerem a autobiografia de John Stuart Mill sobre seu pai, em sua autobiografia. Ele diz logo no início, sua aversão à religião, no sentido que o termo normalmente tem, era do mesmo tipo daquela de Lucrécio. E aqui abaixo vem a frase de Lucrécio. A tais alturas do mal, os homens são levados pela religião. Flagelar mulheres, extirpar o clítoris, fazer a infibulação, ou seja, costurar com uma corda grossa, com um cordão grosso, relativamente grosso, deixando apenas a passagem para a urina e a menstruação, e isso ter que ser rompido na noite de núpcias pelo noivo.
E isso é feito quando elas são crianças, que não se podem defender, porque a fé exige isso. Procurem e leiam um livro chamado Infiel. O nome dela é um nome sudanês e eu tenho dificuldade de dizer. Mas essa mulher sofreu tudo isso, se tornou depois modelo, se tornou uma vereadora na Holanda, sofreu muito, mas a sua autobiografia é fantástica. Eu trarei para vocês aqui qualquer dia. Então vamos continuando aqui para eu procurar o que mais poderia nos interessar. Ele continua dizendo aqui uma vez mais que a religião envenena tudo, inclusive nossa capacidade de discernimento. Porque nós tomamos a nossa fé como tão sagrada que se alguém fala alguma coisa, nós nos sentimos particularmente feridos ou atacados. Nós nunca nos demos ao trabalho de percorrer os diferentes mitos e histórias que tem acerca de virgens que deram à luz. Eu vou ler aqui um trecho em que ele faz essa narrativa, todas comprovadas, de livros sobre mitos e histórias dos povos antigos. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Sim. E também o semideus grego Perseu nasceu quando o deus Júpiter visitou a virgem Danae na forma de um banho de ouro e a engravidou. O deus, que não é Deus, Buda não é Deus, aqui ele comete um erro daqueles. Buda nasceu através de uma abertura ao lado do corpo de sua mãe. Coatlicue, a serpente, pegou uma pequena bola de plumas do céu e a escondeu em seu seio, e assim o deus asteca Huitzilopochtli foi concebido. A virgem Nana pegou uma romã da árvore banhada pelo sangue do assassinado Agdistes, colocou-a em seu seio e deu à luz virgem ao deus Atis. A filha virgem de um rei mongol acordou certa noite e se viu banhada por uma luz grandiosa, que fez com que ela desse à luz Gengis Khan. Krishna nasceu da virgem Devaka. Horus nasceu da virgem Ísis. Mercúrio nasceu da virgem Maia. Rômulo e Remus nasceu da virgem Rhea Silvia. Por alguma razão, muitas religiões se obrigam a pensar no canal de nascimento como uma rua de mão única. E até mesmo o Corão trata a Virgem Maria com reverência. Então ele está trazendo para nós várias explicações. É o mesmo princípio da Trindade. Vocês estão pensando que a Trindade, a Santíssima Trindade, é novidade? Procurem. A maioria dos povos antigos tinham trindades. É um conceito antigo. Mas, enfim. Ele aqui está relatando as viagens dele, coisas terríveis, não é? Algumas afirmações feitas pelo profeta Maomé, que nós não vamos entrar, deixo para a curiosidade de vocês, deixo para que vocês procurem. Só para lembrar, um grande escritor egípcio, Salman Rushdie, foi obrigado a viver escondido porque ele havia sido muçulmano, deixou de ser, e isso é proibido, não pode.
e escreveu um livro chamado Versos Satânicos. O Ayatollah Khomeini jogou uma fátua em cima dele, ou seja, uma sentença de morte. E até o próprio Hitchens, que hospedou Salman Rushdie na casa dele durante 2 dias em Nova York, sofreu as mais profundas ameaças, porque achavam que esse homem tinha ofendido, com esses versos, tinha ofendido a religião muçulmana. O verdadeiro crente, diz Hitchens, não pode descansar enquanto o mundo inteiro não se ajoelhar. Em uma dessas divisões da igreja evangélica, são muitas, não é? São muitas divisões. Uma das coisas que um crente tem que fazer é converter pelo menos uma pessoa para Jesus, salvar pelo menos uma pessoa que aceite Jesus. E, entretanto, essa atitude do Ayatollah Khomeini contra esse escritor foi avalizada por Billy Graham e também o Papa da época, que eu não me dei nem o trabalho de saber quem era, porque eles acharam que toda religião tem que ser respeitada. Não havia desrespeito nos versos satânicos. Você já leu? Se não leu, leia. Vamos lá. Ele diz o seguinte: Charles Stanley, cujos sermões semanais da primeira igreja batista de Atlanta são assistidos por milhões de pessoas, age como qualquer imã demagógico quando diz: devemos nos oferecer para participar do esforço de guerra de qualquer forma possível. Deus combate as pessoas que se opõem a ele, lutam contra ele e seus seguidores, e os pune. Meu Deus! Aqui ele faz uma coisa gozadíssima, mas muito dolorosa, que Yuval Noah Harari, em Homo Deus, também fez. E realmente comer carne de porco, para mim, não é preceito religioso, porque isso é uma imbecilidade, mas é uma questão de humanidade. Eu sou safenada, eu tenho uma série de coisas, e certamente devem ter usado qualquer coisa do porco no meu corpo, porque ele se assemelha muito pelo DNA ao ser humano. O porco é um animal inteligentíssimo e talvez seja por isso que os antigos hebreus, proibiram comer a carne de porco. Ou talvez porque tenham notado que devido ao calor se formassem vermes na carne. Mas daí isso virou um preceito religioso. Hoje em dia, a carne de porco é submetida os mais radicais exames. Mas veja bem, ele diz aqui o seguinte, eu ri, meu Deus do céu. Todas as religiões têm a tendência de apresentar alguma determinação ou proibição alimentar. Haja visto que dia de sexta-feira, antes da quaresma, ninguém pode comer carne, mas peixe sim, que não é carne. Peixe é o quê? Todas as religiões têm a tendência de apresentar alguma determinação ou proibição alimentar. Seja hoje ignorada a determinação católica de comer peixe às sextas-feiras, o povo foi começando a entender, né? Seja a adoração pelos hindus da vaca como um animal sagrado e invulnerável. Na época da vaca louca, o governo da Índia queria levar todas as vacas para a Índia, mesmo que elas estivessem com o problema da vaca louca.
ou a recusa por alguns outros cultos orientais de consumir qualquer carne de animal ou de ferir qualquer outra criatura, seja ela um rato ou uma pulga. Mas o mais antigo e resistente de todos os fetiches é o ódio e mesmo o medo do porco. Ele surgiu na Judéia primitiva e durante séculos foi uma das formas, sendo a outra a circuncisão, que ainda existe, pelas quais os judeus podiam ser identificados. Esse capítulo da circuncisão, do que o Morrel faz ou fazia para eliminar o prepúcio, é repulsivo. É repulsivo. Nos dias de hoje, não podemos entender. Observe que ele está pegando de cada religião uma coisa absurda. E não se incomodem se eu rio de algumas coisas, porque esse é o meu temperamento. Eu não sou do tipo de ficar horrorizada, de combater. Eu acho engraçado essas mazelas humanas, essas coisas tão loucas. Acho mesmo. E aqui ele bota mais uma nota sobre a saúde a qual a religião pode ser prejudicial. Ele diz que nas eras difíceis, não é ele que diz, é Heinrich Heine, nas eras difíceis as pessoas são mais bem guiadas pela religião. Assim como em uma noite escura, um cego é o melhor guia. Ele conhece as estradas e trilhas melhor que um homem que consegue enxergar. Porém, quando o dia nasce, é tolice usar um velho cego como um guia. Heinrich Heine, em Pensamento e Ideia. Nós já estamos com 30 minutos, praticamente, quase 40 minutos. Eu teria N coisas para mostrar a vocês aqui. Mas espero que a apresentação do livro os convide a comprá-lo, a leitura e a reflexão sobre ele. Muitas coisas aqui eu concordo, outras eu discordo, mas digo uma coisa a vocês, depois desse livro, meu pensamento sobre várias coisas mudou e se completou. E se você quer ler alguma coisa mais terrível sobre a criação de porcos, a crueldade, a maldade, leiam o capítulo 2, o Antropoceno de Homo Deus. Outro livro imperdível. Mas agora fiquemos com as nossas reflexões, os nossos pensamentos e o nosso desejo de um breve encontro. Tchau! Não esqueça, se inscreva em nosso canal, dê o seu clique ou não e comente. Abraços!